Bem-vindos ao InovaCast, o podcast do InovaWeek, que é o maior evento universitário de inovação, empreendedorismo e tecnologia. Aqui no nosso espaço, a gente tem a oportunidade de poder conversar sobre IA de uma maneira mais ampla, né? Aquilo que ela tem impactado nas pessoas, na sociedade, nos negócios. E hoje nós temos aqui como convidado especial ninguém mais, ninguém menos do que Thaís Martin, que tem se transformado numa grande referência nessa temática hoje no Brasil, quiçá no mundo. Então, Thaís, obrigado por ter recebido aí o nosso convite, estar aqui conosco, compartilhar um pouco da sua jornada, né? Eu tenho certeza que os seus insights vão ser valiosíssimos para aqueles que estão nos acompanhando e nos seguindo aqui. Espero que seja. Eu tenho certeza, tenho certeza. Thaís, como provocação, né? Quando a gente olha assim, perspectiva, né? Futuro, a dimensão de futuro que a gente tem hoje, ela acabou sendo uma dimensão muito menor, né? Em função da velocidade que as coisas têm acontecido. E olhando assim para o futuro, como é que você tem, né, na sua jornada, na experiência que você tem produzido hoje, na interação com os diversos públicos, né, que você tem interagido, como é que você tem visto esse impacto que a IA tem trazido nos negócios, nas pessoas e na sociedade de maneira geral? Eu acho que vivenciando, né, todo esse boom que teve, principalmente depois, né, de 2022, com a chegada do ChatGPT e a democratização da inteligência artificial, eu tenho visto, na verdade, muita gente animada, entusiasmada, mas sem saber utilizar de uma forma correta, de uma forma profunda a inteligência artificial, do jeito que poderia se beneficiar muito mais do que simplesmente pedir ali para melhorar um texto, para ajudar a escrever um e-mail ou para criar alguma imagem. Então eu vejo que ainda existe um caminho muito grande, a gente está num momento de muita oportunidade aqui para quem quer realmente se dedicar e estudar a fundo e aplicar realmente, de fato, no dia a dia, porque hoje realmente são poucas as pessoas que sabem e aplicam e já colocaram inteligência artificial no dia a dia. E esse é um ponto assim importantíssimo, né? Quando você tem um tema que está muito no hype, você ouve em tudo quanto é lugar, você está ouvindo o tema, você fica logo com aquela preocupação, meu Deus do céu, o tema está aí, eu não estou sabendo o que está acontecendo, eu tenho que começar a consumir conteúdo. Exato. E, obviamente, que nem todo conteúdo que está sendo consumido é um conteúdo que vai fazer diferença para a sua compreensão, né? Você pega hoje os reportes que são produzidos lá no Fórum Econômico Mundial, que estão relacionados a mercado, a trabalho, invariavelmente, na composição ali das competências que eles chamam de essenciais, você tem 3 competências que sempre estão sendo citadas. Lá no top 5 tem sempre 3 competências. Cultura de dados, pensamento crítico, resolução de problemas complexos. A grande questão é que quando você olha essas 3 competências, e aí sim, né, enxergando o advento da inteligência artificial como uma componente entre essas competências, as pessoas, ao ouvirem, elas primeiro não entendem, né, que não basta a ferramenta. Exatamente. Como que eu vou me apropriar desta ferramenta de maneira que ela consiga trazer algum tipo de benefício para o meu objetivo, para a minha meta, né, para aquilo que eu realizo? Como é que tem sido sua experiência, né, nas diversas iniciativas que você tem feito nessa relação de compreender esse sentimento e essa busca das pessoas? Eu vejo que muita gente está realmente querendo seguir isso daí, colocar, implementar, mas realmente não sabe por onde começar. E aí uma coisa que eu sempre falo, primeira coisa, você tem que aprender a se comunicar com as ferramentas. E como que você vai se comunicar com essas ferramentas? Porque isso é uma das grandes habilidades que a gente tem que se desenvolver, tem que desenvolver nossa equipe, tem que desenvolver todos ao redor. Porque no futuro vai ser assim, você simplesmente vai falar o que você quer e a ferramenta vai executar. Mas se você não souber como falar, e você vai gastar o seu tempo ali, indo e vindo. Quantas vezes a gente já gastou? Melhora esse texto. Aí chegou uma resposta. Aí você fala, não, mas não era bem isso que eu queria. Então vamos lá, melhora para isso, isso, isso. Porque você não se comunicou de uma forma realmente precisa, completa, detalhada. Então acho que a primeira coisa,
que eu sempre falo, tenha cuidado na comunicação e tenha toda atenção nessa comunicação. E, principalmente, eu acho que a gente está no meio de um momento único, onde a tecnologia, eu vejo pela primeira vez, ela vai ajudar muito quem já tem experiência, quem tem conhecimento. Coisa que antes era muito, tecnologia era muito de jovens que ficavam ali. Os nerds, né? Os famosos nerds. E hoje eu acho que quem tem se beneficiado muito mais são as pessoas mais experientes, as que já têm conhecimento, que já trazem uma bagagem, porque elas sim sabem se comunicar exatamente ali, saber como, né, pedir ali para entender. E tem a análise crítica da resposta, não aceita qualquer coisa. E aí eu acho que isso é uma das grandes vantagens que a gente vê hoje com a inteligência artificial. Você imagina, Thaís, que nós estamos dentro de um ambiente universitário. Obviamente que a universidade tem seus grandes desafios, né? Tanto olhando para dentro quanto olhando para fora. Mas a UVV, ela tem um núcleo hoje, que foi criado recentemente, dedicado ao desenvolvimento da IA como parte do processo de ensino e aprendizagem. Nossa, maravilhoso. Então, por si só, esse tipo de iniciativa demonstra como que a universidade tem enxergado essa temática hoje, olhando para os jovens. Por quê? Porque se você pega, né, as pesquisas que estão aí, principalmente pesquisas do Google, onde mostra o perfil de utilização de conexão da web com as várias soluções que estão dentro da web, o público brasileiro é um público extremamente conectado. A questão é essa que você colocou. Qual o nível de profundidade? Qual o nível de repertório? Qual o nível de elementos que você tem para poder extrair o máximo daquilo que a ferramenta te dá? Né? Hoje eu tenho também contato bastante com o pessoal da OpenAI e eles me abriram que a gente, Brasil, é o terceiro país que mais acessa o ChatGPT. Terceiro país. Então, Estados Unidos, Índia, Brasil. Olha só, a gente está uma potência a explodir de inteligência artificial. Olha quanta oportunidade. E aí, com certeza, os jovens, eu acho que assim, a gente tem uma janela agora que se abriu. Gigantesca. Isso que eu vejo. A gente está vivendo uma das maiores oportunidades agora, só que é rápida essa janela. Porque a inteligência artificial evolui muito rápido. E aí, daqui 2 anos, 3 anos, pode ser que vire comum. A gente vai ter que ter, senão ninguém vai conseguir dar um passo à frente ali. Nenhuma empresa, nenhuma instituição vai conseguir. Então, acho que a gente tem que visualizar isso. A gente está numa janela de oportunidade escancarada agora, cheia. Tem que agarrar essa oportunidade agora e não deixar para depois. A gente faz uma analogia interessante, né? Quando a Microsoft lançou o pacote Office, aquilo foi uma grande virada, uma revolução. Imagina, eu tinha que fazer um texto, cara, não tem uma ferramenta para poder fazer isso. Eu tenho que fazer uma planilha. E aí, cara, como que monta? Exatamente, o negócio, você tinha anteriormente Lotus, nós, enquanto universidade, também temos um desafio, uma responsabilidade muito grande em conseguir desenvolver esse repertório junto aos nossos jovens. Né? Porque não adianta ele saber que, de repente, né, essa última versão do GPT, o 5, ele dá a ele a possibilidade de construir uma apresentação fantástica, maravilhosa, entendeu? Maravilhosa. Porque se ele não souber tratar o contexto, tratar o pedido, tratar as variáveis para que ele receba aquilo que ele quer enquanto entrega, ele vai estar usando a ferramenta como se usa um buscador do Google. Exatamente. É aí que está. Então, é preciso, realmente, a gente precisa aprender como usar para pegar todo o potencial. E isso é o que não, hoje em dia, é o que está faltando. Eu faço um exercício, além assim, da função executiva que eu tenho aqui na universidade, eu também sou professor. Então, assim, é um campo de experimento maravilhoso que você tem, né? E eu faço sempre uma enquete, logo no primeiro dia que a gente está fazendo assim, os nossos combinados. Vamos fazer um pacto de convivência aqui para poder estar todo mundo na mesma página. Aí, olha só que dado interessante. Eu pego e pergunto assim, uma pergunta simples para eles. Pessoal, levanta o braço, só um braço, não precisa levantar os dois não, hein? Quem leu um livro nos últimos 12 meses? E aí? Cri. Eu vou dar mais uma chance para vocês. 24 meses. Aí um vai e levanta lá no fundo. Como é que você vai criar repertório se você não tem leitura? Aí eu faço
Uma terceira pergunta. Quantos de vocês participam de grupos de WhatsApp? Quantos de vocês estão lá com seu perfil de Instagram cheio de comentários, cheio de compartilhamentos, cheio de curtidas? Todo mundo. Então, a apropriação daquilo que são as soluções que as tecnologias habilitadoras, através das redes sociais, das plataformas, elas nos proporcionam hoje, ela não vai conduzir você como um profissional diferenciado, como um profissional que tem um ativo estratégico se você não tiver profundidade. Exatamente. E aqui reside um grande desafio nesse contexto que a universidade tem, porque nós recebemos os alunos que vêm do ensino fundamental, da educação básica, do ensino médio, dentro da universidade com um repertório muito raso, muito superficial. Como que você vai tirar, né, dessa inteligência artificial aquilo que você pode apropriar se você tem esse repertório raso? Talvez, eu até não sei se serviria, mas usar a própria ferramenta de inteligência artificial para criar alguns conteúdos mais acessíveis, sim, talvez. Sim. Por exemplo, eu tenho um caso que eu uso bastante em empresas para treinamento, que a gente sabe que empresas, por exemplo, representantes de vendas, recebe aquele monte de coisa ali, um monte de conteúdo, não vai ler tudo, não vai assistir todos os vídeos que tem mostrando sobre produto ou sobre serviço da empresa. Como é que você consolida? Então, né? Como que a gente faz hoje? Eu uso mais ou menos, eu indico o Notebook LM, que é uma ferramenta do Google, que é onde você consegue traduzir um conteúdo super extenso, complexo, em, por exemplo, um podcast, que a pessoa vai absorver de uma outra forma, mas está absorvendo. E aí isso conta, porque no final do dia ela absorveu de uma outra forma aquilo que poderia ser dada como complexo para ela e que ela não ficaria lendo páginas e páginas. Então, acho que a gente tem algumas ferramentas hoje em dia que a gente consegue, de repente, usar para essa finalidade, né? Para essa função. Exatamente. Porque você consegue trazer elementos de... A gente vive uma guerra de atenção. Exatamente. Os estímulos que a gente recebe 24 horas, eles são para poder capturar a nossa atenção. E aí, Thaís, eu vou pedir a você o seguinte. É óbvio que se você tivesse que dar uma dica ou resumir numa frase, né, ou fazer assim, um comentário para poder falar do papel, né, da IA hoje impactando esses negócios em que as pessoas estão envolvidas, o que você deixaria aí como reflexão para o nosso público? Eu acho que a inteligência artificial ela não é uma poção mágica que vai resolver tudo. Eu acho que é muito importante a gente entender que ela depende, lógico, do seu conhecimento, principalmente, para você conseguir resgatar realmente todo o potencial dela. Ela vai depender muito de ajustes que você vai realmente ajustando, de fato, para ela te conhecer, para ela conhecer mais do seu dia a dia, do seu negócio. Não veja a inteligência artificial como algo realmente mágico, que vai solucionar todos os problemas. Ela ainda não consegue fazer tudo sozinha, você precisa guiá-la e dar o direcionamento. Eu acho que é isso que é a mensagem, e aí você precisa se capacitar para conseguir dar todo esse direcionamento. E não desistir, porque realmente ela pode, às vezes, te tirar um pouco a paciência, mas não desista. Não perca o foco, não perca a consistência, não perca a disciplina. Você vai ver que depois os resultados vão ser realmente valiosos. Excelente, excelente, Thaís. Bom, então esse foi mais um episódio do InovaCast, o canal oficial do InovaWeek, onde aqui a gente tem conversado com personalidades, pessoas que têm contribuído para a nossa compreensão, ampliar o nosso conhecimento acerca da temática que a gente tem discutido no InovaWeek 2025. Agradecer bastante a Thaís Martin por essa conversa, né, que foi, espero para todos, elucidativa, né, e que tenha feito efeito naquilo que vocês têm colocado aí como desafio para a jornada profissional de vocês. Continuem acompanhando nossa programação, porque temos ainda mais 3 dias de evento e muita coisa bacana para poder estar compartilhando com vocês.